Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre transformadas de Fourier para sinais periódicos. Então, nas aulas anteriores a gente focou mais nos sinais aperiódicos, que não tinham período, não tinham frequência fundamental, e agora a gente vai ver qual a diferença no domínio da frequência quando a gente tem um sinal periódico, beleza? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Bom, gente, então a gente já sabe que quando um sinal é periódico, ele vai se repetir com um período fundamental, que a gente chama de n. Então, a cada n amostras, o sinal se repete ali no tempo discreto. E aí, a frequência fundamental desse sinal, a gente chama de ômega zero. E esse ômega zero é dado por 2π sobre n, certo, gente? Então, dado esse sinal aqui, x de n, que é um sinal periódico que tem frequência fundamental ômega zero, a transformada de Fourier desse sinal vai ser um trem de impulsos. Então, lembra que quando a gente fazia a transformada de Fourier de sinais aperiódicos, a gente tinha uma coisa meio contínua, assim? Porque a gente tinha frequências aqui no eixo horizontal infinitesimalmente próximas. Então, acabava que o nosso espectro aqui ficava uma coisa contínua, porque para toda frequência aqui, infinitesimalmente falando, a gente tinha uma amplitude ali, a gente tinha componentes no nosso sinal. Já quando a gente tem um sinal periódico, que é periódico no domínio n, ele vai se comportar de forma discreta na frequência, gente. Ou seja, ele só vai estar definido para alguns valores de frequência. Então, vai ter um impulso aqui, outro impulso aqui, e isso vai se repetindo com o período 2π. Então, é por isso que a gente chama de trem de impulsos. Pense em um trem, aí um impulso, outro impulso, outro impulso. Então, a cada determinado valor de amostras, a gente vai ter um impulso ali. E como é de se esperar para o domínio da frequência, cada um desses impulsos se repete com o período 2π. Então, daqui até aqui tem 2π. Então, gente, se a gente está no domínio n e a gente tem um sinal aperiódico, sem período fundamental, sem frequência fundamental, igual a gente estava vendo até as aulas anteriores, o nosso espectro vai ser aquela coisa contínua, igual a gente viu nos exemplos, e também se repetindo com o período 2π. Só que quando a gente tem um sinal periódico, igual a gente viu lá nas aulas anteriores sobre série de Fourier, o nosso espectro não vai ser contínuo, gente. A gente só vai ter componentes de frequência em algumas frequências específicas e não em frequências infinitesimalmente próximas. Então, esse é o diferencial aqui nos sinais periódicos. A gente vai ter algo discreto no domínio da frequência, beleza? Então, gente, eu já falei isso em outras aulas, mas vamos deixar enfatizado aqui que quando o sinal é periódico em n, ele é discreto em ômega, ou seja, ele só vai estar definido em alguns valores de ômega, na frequência, certo? Então, gente, o trem de impulsos é dado por essa expressão aqui. Então, a somatória de L igual menos infinito até mais infinito, de 2π, que é o valor aqui que vai estar multiplicando o nosso impulso, então, que vai ponderar o nosso impulso, de delta de ômega menos ômega zero menos 2πl. Gente, a gente sabe que quando a gente tem o sinal impulso delta de n menos k, isso aqui vale 1 quando n é igual a k e vale 0 caso contrário. Então, o que a gente faz aqui é isolar o nosso argumento, né? A gente faz n menos k igual a 0 e, portanto, vale 1 quando n é igual a k. Fazendo isso aqui, a gente vê que isso vale 1 só quando ômega for igual a ômega zero mais 2π vezes L. Isso igualando o argumento a zero e isolando o ômega, né, gente? Ou seja, a gente só vai ter impulsos ali no nosso domínio da frequência quando o ômega for igual à nossa frequência fundamental mais algum múltiplo de 2π. Isso aqui indica que na frequência fundamental a gente vai ter um impulso, e isso aqui indica que esse impulso se repete com o período 2π, certo, gente? Então, a cada 2π, esse impulso aqui vai se repetindo. Então, ó, se a gente tem esse sinal x de n, que é o cosseno de 2π sobre 5 vezes n. A gente viu lá nas aulas anteriores que isso aqui é um sinal periódico, que a frequência fundamental é 2π sobre 5 e o período fundamental é n igual a 5, certo?
Gente, a gente pode escrever esse x de n usando exponenciais, não é? Isso aqui é a mesma coisa que Euler elevado a j vezes 2π sobre 5 vezes n, mais Euler elevado a menos j, 2π sobre 5 vezes n, dividido por 2. Se você expandir aqui usando a fórmula de Euler, você vai chegar exatamente no cosseno de 2π sobre 5 vezes n. Mas isso aqui é a mesma coisa, então, que 1 sobre 2 vezes Euler elevado a j, 2π sobre 5 vezes n, mais 1 sobre 2 vezes Euler elevado a menos j, 2π sobre 5 vezes n. Então, gente, o que a gente tem aqui são duas exponenciais complexas, a soma dessas duas exponenciais complexas. Então, a gente pode usar exatamente essa regrinha aqui para encontrar a transformada de Fourier do nosso sinal. Então, olha só, gente. Primeiro, vamos escrever a transformada para essa primeira exponencial. A gente vai ter 1 sobre 2 vezes a somatória de L igual menos infinito até mais infinito, de 2π vezes o impulso de ômega menos ômega zero, que no caso vale 2π sobre 5, menos 2π vezes L. Então, isso aqui é a somatória para essa primeira expressão, para a primeira exponencial. Para a segunda exponencial, a gente vai ter 1 sobre 2 vezes a somatória também de L igual a menos infinito até mais infinito, de 2π vezes o delta de ômega, só que nesse caso aqui, a gente tem menos 2π sobre 5. Então, vai ficar menos 2π sobre 5, menos 2πl, e aí a gente tem a somatória para a nossa segunda exponencial aqui. Aqui, como a gente tem menos com menos, a gente pode transformar em mais, certo, gente? Então, ômega mais 2π sobre 5 menos 2πl. Gente, nas duas somatórias, a gente pode cortar esse 2 com esse 2 aqui, ó, que é o 2 que estava multiplicando aqui, do 1 sobre 2, por causa daquela expansão que a gente fez. Então, no caso, os nossos impulsos no domínio da frequência, ao invés de estarem multiplicados por 2π, vão estar multiplicados por π, ou seja, a amplitude dos impulsos vai até π. Bom, gente, essa somatória doida que a gente tem aqui, representando esse trem de impulso se repetindo com o período 2π, né, dependendo do valor de L que a gente tem aqui, é a mesma coisa que escrever x de j ômega igual π, que é o valor que vai estar multiplicando, vezes o impulso de ômega menos 2π sobre 5, isso para a primeira somatória, mais π vezes o impulso de ômega mais 2π sobre 5 para a segunda somatória. E isso, como a gente está limitando aqui, né? A gente está escolhendo um valor só de L, a gente limita também o nosso ômega. Então, essa expressão aqui, sem a somatória, sem o trem de pulsos, é como a gente define para ômega entre menos π e π, certo, gente? Então, para um período do nosso espectro, a gente tem essa expressão. E aí, simplesmente, essa expressão vai se repetir com o período 2π. Então, olha só, esse primeiro impulso, o impulso de ômega menos 2π sobre 5. Isso aqui vai valer 1 quando o ômega for igual a 2π sobre 5 e 0 para qualquer outro valor de ômega nesse intervalo. Então, 0 para ômega diferente de 2π sobre 5, no intervalo entre menos π e π. Então, quando a gente tem aqui 2π sobre 5 em ômega, a gente vai ter um impulso que vai até a amplitude π. Mesma coisa aqui para a segunda expressão. A gente tem o delta de ômega mais 2π sobre 5. Isso vai valer 1 quando o ômega for igual a menos 2π sobre 5. Isso aqui seguindo as regrinhas de um sinal impulso. Então, quando a gente está em menos 2π sobre 5, a gente também vai ter um impulso que vai até o π. Então, isso aqui é o nosso espectro entre menos π e π. Só que isso vai se repetindo, gente. Aqui, em 8π sobre 5, a gente vai ter outro impulso que vai até π. Aí, em 12π sobre 5,
a gente também vai ter um impulso que vai até π. Mesma coisa aqui, em menos 8π sobre 5, a gente vai ter um impulso que vai até π. Então, gente, lembra que o espectro sempre é periódico com o período 2π? Então, olha só, se a gente analisar de menos π até π, a gente tem esses dois impulsos. Se a gente analisar de 0 até 2π, a gente tem esses dois impulsos. Se a gente analisar de menos 2π até 0, a gente tem esses dois impulsos. Então, em qualquer período 2π que a gente analisar, a gente tem que ter esses dois impulsos, tá bom, gente? Então, gente, esse aqui é o espectro do sinal cosseno de 2π sobre 5 vezes n. E se fosse 2π sobre 7 aqui? Ia ter o mesmo formato, gente, só que aqui ia ser 2π sobre 7, aqui 2π sobre 7, aí aqui 2π menos 2π sobre 7, 2π mais 2π sobre 7. De qualquer forma, ia ser um trem de impulsos, beleza? Agora, gente, outra forma de a gente enxergar a transformada de Fourier de sinais periódicos é lembrando lá da série de Fourier. A gente sabe que um sinal periódico pode ser representado em série de Fourier dessa forma aqui, né? Sendo que o k igual a n, quer dizer que a gente está somando em período n, um intervalo de n valores, e o ak é o coeficiente de Fourier. Aí, tendo a série de Fourier do nosso sinal, a gente consegue escrever a transformada de Fourier dele dessa forma. Isso também vai ser um trem de impulsos, como a gente pode ver, e a diferença aqui é que a ponderação, ao invés de só 2π, vai ser 2π vezes o coeficiente de Fourier, que a gente aprendeu a encontrar. Então, cada um desses impulsos do trem de impulsos vai ter uma ponderação 2π vezes AK no eixo vertical, tá bom, gente? E como a gente sabe, esse AK, que são os coeficientes, também é periódico com o período n, o que quer dizer que os nossos impulsos vão se repetir necessariamente, como era de se esperar. Então, a cada 2π, a gente vai repetindo o mesmo AK que a gente tinha com o mesmo impulso que a gente tinha, tá bom? Então, vamos voltar a memória lá na aula anterior, que a gente falou de série de Fourier, que a gente fez a série de Fourier dessa onda quadrada periódica. Então, ela é uma onda quadrada com período n igual a 7 e frequência fundamental 2π sobre 7. Então, a cada 7 amostras se repete isso aqui, né? E a gente encontrou os coeficientes de Fourier dessa onda quadrada. Se você preferir, volta lá na aula anterior para ver como que a gente encontrou, para aí a gente entender o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, a gente encontrou que o coeficiente AK vai ter esse valor quando k for diferente de 0, de mais ou menos 7, mais ou menos 14, mais ou menos 21, e que quando k vale 0, 7 ou 14, enfim, o nosso coeficiente vai ser 5 sétimos. Então, dependendo do valor de k que a gente tiver, a gente consegue calcular o coeficiente por isso aqui ou por isso aqui. Então, se k for igual a 5, o coeficiente A5 vai ser dado por essa expressão, substituindo o k por 5, certo? Aí, se o coeficiente for 7, o AK vai ser 5 sétimos. Tudo certo até aqui, gente? Tá bom, mas então vamos representar o espectro dessa onda quadrada periódica, pode ser? Então, a gente viu que a transformada de Fourier de um sinal periódico, quando a gente conhece a série de Fourier, pode ser dado por essa expressão aqui. E a gente já sabe quais são os AKs do nosso sinal, não é? A gente encontrou eles, são essas expressões aqui. Então, a gente pode representar o nosso sinal, o nosso espectro aqui. Então, a gente consegue escrever x de j ômega vai ser a somatória de k igual a menos infinito até mais infinito de 2π vezes. Qual é o nosso AK genérico ali? Vai ser 1 sétimo vezes o seno de 5π sobre 7 vezes k sobre o seno de π sobre 7 vezes k, não é? Esse valor aqui que a gente tem para o nosso AK. E isso vezes o impulso delta de ômega menos 2π vezes k sobre n, só que n, no caso, vale 7. Então, o nosso espectro vai ter esse valor, vai ser dado por essa expressão, quando k for diferente de 0, de mais ou menos 7, de mais ou menos 14. Agora, quando k for igual a esses valores, como que fica o nosso espectro? A gente simplesmente substitui o AK por 5 sétimos, né?
Porque a gente viu aqui atrás que quando k tem esses valores, o coeficiente é simplesmente 5/7, assim como a gente comprovou lá na aula anterior. Então, gente, como que vai ficar o nosso espectro? Bom, vamos lá. Se k for igual a zero, a gente cai nessa segunda somatória, né? E quando k é igual a zero aqui, a gente vai ter 2π vezes 5/7 vezes o impulso de ômega menos 2π vezes zero sobre 7. Isso aqui vai ser 2π vezes 5/7 vezes o impulso de ômega menos zero. Então, esse impulso aqui vai estar presente em ômega igual a zero, certo? E ele vai ter ponderação, o valor dele ali no eixo vertical vai ser 2π vezes 5 sobre 7. Isso aqui é mais ou menos 4,48. Deixa eu colocar o valor aqui só para a gente saber o que a gente está fazendo. E esse impulso vai estar em ômega igual a zero. Então, aqui a gente já tem esse impulso que vai até 2π vezes 5 sobre 7, certo, gente? E quando k é igual a 1, gente? Quando k é igual a 1, a gente cai na primeira somatória, porque é diferente de zero, diferente de mais ou menos 7, enfim. Então, o que a gente vai ter quando k for igual a 1? 2π vezes o coeficiente A1, que é tudo isso aqui, só que substituindo o k por 1, vezes o impulso de ômega menos 2π vezes 1 sobre 7. Isso aqui vai ser um impulso em ômega igual 2π sobre 7. E o valor desse impulso vai ser 2π vezes A1. Gente, substituindo o k por 1 aqui e fazendo a continha, multiplicando por 2π, esse valor vai dar 1,62 aproximadamente. Ou seja, em 2π sobre 7, a gente tem um impulso que vai até 1,62, que é exatamente 2π vezes A1. Se k for igual a 2, a gente também cai nessa primeira somatória, e aí a gente vai ter 2π vezes o coeficiente A2, vezes o impulso de ômega menos. Se k for igual a 2 aqui, fica ômega menos 4π sobre 7. Então, isso aqui vai ser um impulso em ômega igual 4π sobre 7. E o valor desse impulso no eixo vertical vai ser 2π vezes A2. Então, o A2 é quando a gente substitui isso aqui por 2, certo? Fazendo as continhas, a gente vai encontrar que isso é mais ou menos menos 1,12. Então, quando a gente está em 4π sobre 7, a gente vai ter um impulso que vai até menos 1,12, que é 2π vezes o coeficiente A2. Gente, se k for igual a 3, o nosso impulso vai estar em 6π sobre 7, com valor 0,39, que é 2π vezes A3, e coincidentemente, isso é igual a 2π vezes A4, que é o impulso em 8π sobre 7. Quando k é igual a 5, substituindo k por 5 aqui, o nosso impulso vai estar em 2 vezes π vezes 5 sobre 7, que é exatamente 10π sobre 7. E aí, o 2π vezes A5 dá menos 1,12, igual a 2π vezes A2. E no 12π sobre 7, que é quando k é igual a 6, a gente tem 1,62, que é o impulso em 12π sobre 7. Agora, e quando k é igual a 7? Gente, quando k é igual a 7, a gente cai nessa segunda somatória e a gente vai ter 2π vezes 5/7 vezes o impulso de ômega menos 2π vezes 7 sobre 7. Cortando 7 em cima e embaixo, a gente tem que isso aqui é um impulso em ômega igual a 2π. E ele vai ter valor 2π vezes 5 sobre 7, que é exatamente esse 4,48. Então, quando a gente chega aqui em 2π, a gente volta a ter o que a gente tinha em ômega igual a zero. Então, gente, é justamente o que a gente estava esperando isso aqui. A gente está repetindo com o período 2π. Ó, o que a gente tinha em zero
é igual o que a gente tem em 2π. Então, a gente tem todos esses impulsos aqui, esse trem de impulsos entre os dois, e aí repete tudo de novo. Depois do 2π, com certeza vai ter esse impulso, depois esse, e lá no 4π vai ter esse impulso grande de novo. E assim vai. Mesma coisa aqui para o lado esquerdo, gente. Aqui a gente vai ter esse impulso no menos 2π sobre 7, no menos 4π sobre 7, e vai repetindo também lá para o lado esquerdo. Gente, se você for reparar, é como se a gente tivesse um espelho aqui no eixo vertical. O que está acontecendo aqui, está acontecendo lá também. Então, olha só, esse impulso azulzinho está se olhando no espelho aqui, esse aqui que está para baixo está se olhando no espelho aqui. Então, cada um dos impulsos tem sua parte espelhada lá do outro lado, como era de se esperar, já que aqui a gente está repetindo com o período 2π. Então, gente, o que a gente fez aqui? A partir dos coeficientes da série de Fourier que a gente encontrou lá na aula anterior, a gente conseguiu encontrar a representação da nossa onda periódica ali no espectro de frequência. Então, a gente ponderou cada um dos impulsos de acordo com aquele 2π vezes o coeficiente de Fourier, e aí a gente foi colocando os impulsos em cada região ali deles. Então, gente, a gente consegue dar a representação da transformada de Fourier de um sinal conhecendo os coeficientes de Fourier dele, beleza? E aí, encontrando os primeiros ali, é só a gente ir repetindo. Então, gente, recapitulando, a gente foi estudando cada valor de K de acordo com as expressões que a gente tinha para os coeficientes a K, e aí a gente conseguiu ir colocando os nossos impulsos aqui no espectro. Esse delta aqui dá pra gente onde vai ser o impulso. Então, em 2π sobre 7, em 4π sobre 7, então dá o valor do impulso no eixo horizontal, valor de ômega, onde vai ter o impulso. E isso aqui, o que está multiplicando do lado de fora, dá o valor do impulso no eixo vertical, beleza? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!